Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, aqui começa mais uma edição de Os Pingos nos Is. Nessa noite de quarta-feira, hoje dia 4 de agosto de 2021. Estaremos juntos aqui até às 8 horas da noite com todo o nosso time reunido, com Augusto Nunes, comigo aqui em São Paulo, em Brasília, nos estúdios da Jovem Pan, na capital federal, José Maria Trindade. Em Los Angeles está a Ana Paula Henkel e no Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. A gente começa com os destaques desta quarta-feira. Os Pingos nos Is começando para você. Estaremos juntos aqui nas próximas 2 horas, trazendo para você as principais informações desta quarta, contando sempre com a sua participação. Grave seu vídeo, mande para cá. Nosso número é 11 9 31 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro sobre a live nas redes sociais, na qual ele falou das urnas eletrônicas. Na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, aprovou por unanimidade 2 medidas contra o presidente Jair Bolsonaro. Os ministros que compõem o TSE aprovaram de forma unânime uma portaria da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para a instauração de um inquérito administrativo contra o presidente da República e também pediram para incluir Bolsonaro no inquérito das fake news que tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi aceito agora. Mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse nesta quarta-feira que uma das vertentes do autoritarismo é o discurso de que se eu perder, houve fraude. A declaração foi durante um seminário online promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A possibilidade de quem perde hoje verá respeitadas as regras do jogo para disputar amanhã e tentar ganhar amanhã. É isso que é a democracia. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, é a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar as eleições. Durante o evento, Barroso não citou o presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias intensificou as críticas ao ministro. Ele declarou, no entanto, que a democracia está sendo ameaçada atualmente em vários países do mundo por políticos eleitos, como presidentes da República e primeiros ministros. As democracias não sofrem um processo de erosão por golpes de Estado, por generais e os seus soldados. A erosão democrática que se assiste no mundo hoje, ela é liderada por agentes políticos eleitos pelo voto popular, como presidentes e como primeiros ministros. E depois de eleitos, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia. Num passo a passo em que cada ato individual não parece grave ou dramático, mas o conjunto é um esvaziamento da democracia. O presidente do TSE também voltou a defender a segurança do atual sistema de votação usado no Brasil. Barroso afirmou que ele e os demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral não defendem um modelo por interesse pessoal, mas sim para proteger a democracia. Assim que a gente abre, então, o nosso programa desta quarta-feira, vamos direto a Brasília. Análise inicial aqui de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, muito boa noite, né? Agora já é mais do que discurso. É isso aí, Vitor. Muito bom estar aqui com vocês. Muito boa noite com o Padre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, a partir desta decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral em abrir o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto ataque ao sistema eleitoral, os próprios ministros do Supremo passaram o recibo e deram a declaração de que são adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro. E isso acaba provocando uma divergência entre o TSE e o presidente Bolsonaro. Um adversário não pode julgar o outro, e isso é muito evidente. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse na abertura inicial ali, cheia de recados, de que o judiciário, os magistrados, não estão talhados para fazerem atenção, no sentido de tensionar.
Isso significa que os magistrados não seriam políticos, mas estão sendo, porque tem lado, quem tem lado é político, e abandonam, evidentemente, a técnica de julgamento e do próprio judiciário. E é exatamente isso que está acontecendo. E eu trouxe aqui, com antecipação bastante folgada, né, a nova situação, que era o discurso no Supremo Tribunal Federal e a decisão no TSE de abrir o processo contra o presidente. Então, além dos discursos, além dessa fala mansa, mas que atinge ali a imagem do presidente Jair Bolsonaro, existem 3 processos em andamento. Não devemos esquecer, eu sempre lembro aqui, ainda da época da campanha do presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Um Tribunal Superior Eleitoral, que teoricamente só cuida de eleição, ainda não julgou o presidente Jair Bolsonaro por aquela denúncia de impulsionamento ilegal de internet. Ao contrário, ganhou dados novos com essa investigação aí, esse inquérito das fake news. Então, este é um processo que ameaça a chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão. Esse é um. O outro é esse aberto aí para avaliar se o presidente fez ataques ao sistema eleitoral, que poderia, em tese, torná-lo inelegível. E, por último, um terceiro, que é criar uma investigação do presidente Bolsonaro por fake news. Um presidente da República por apresentar fake news. O presidente da República apresenta notícia, ele dá notícia, ele é fonte e não apresenta fake news. Ele é a fonte originária de notícia. E o ministro Alexandre aceitou a indicação, ou seja, a abrir o inquérito. Eu nunca vi uma situação parecida. Quer ver? Onde está o sujeito oculto aí, sabe quem? O Ministério Público. O Ministério Público detém um monopólio e só o Ministério Público pode denunciar qualquer um, e inclusive o presidente da República. Quer dizer, há alguma coisa ilógica, alguma coisa errada em todo esse processo, o que demonstra claramente que o presidente tem sim adversários na justiça. Análise agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a você. Bem, uma corte que coloca na eleição um criminoso, né? Um ex-presidente criminoso condenado. A corte manobra para colocá-lo, torná-lo elegível, né? E manobra para tirar da eleição o presidente legitimamente eleito no exercício do cargo e possível candidato à reeleição. Quem é que está atentando contra a democracia? Agora, Vitor, esses movimentos são muito visíveis, quer dizer, os ministros da Corte Suprema, eles estão se fiando muito numa bolha que foi construída de uma imprensa que hoje presta vassalagem a essas manobras pouco republicanas, que envolvem, inclusive, gestões de ministros do STF sobre líderes partidários, para operar uma comissão que trata dessa matéria. O país está vendo isso. O país saiu às ruas no dia 1º de agosto, aos milhões, de norte a sul. Eles estão achando que, porque algumas manchetes omitem isso de maneira vexatória, né? Eles estão achando que dá para ficar nessa bolha, que dá para viver neste universo artificial, né? Onde se cria uma realidade paralela. O país está vendo todos esses movimentos, inclusive esses movimentos presentes, que talvez sejam os mais graves de todos, né? Partindo do Tribunal Superior Eleitoral, ações precárias em termos de fundamentação jurídica, né? Acusar o presidente de fake news é o mesmo padrão daqueles inquéritos, né? Inclusive, um deles, o das fake news, apelidado de inquérito do fim do mundo, pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello, do próprio STF. Esse inquérito será um dos ambientes para esta jogada política contra o presidente da República. É um inquérito que não se sustenta ele mesmo. As supostas indicações
para investigação do presidente também não apareceram, a gente continua esperando aqui, né, que apareçam, né, o que foi, que tipo de desinformação, mas eles não dirão, porque hoje, nessa bolha, nesse universo artificial, basta você acusar, basta você apontar o dedo e dizer que alguém desinforma, e ponto. Uma parte dessa imprensa que presta vassalagem a essa bolha, infelizmente, sancionará o que você diz, tentará fazer repercutir, repercutirá nessa realidade limitada, que resolveu virar as costas para a democracia, resolveu virar as costas para o povo, para a sociedade. E as agências de checagem vão sempre também tentar sancionar esse acusador, né? Que basta apontar o dedo e dizer está desinformando, é do gabinete do ódio, adjetivos sobre adjetivos, né? Isso não é direito. A gente sabe que isso não é direito, nem poesia é. O ministro presidente do TSE faz mais aí uma prosa que parece, né, uma aula acadêmica, trazendo uma construção teórica que, na verdade, é mais uma cantilena, que ele repete desde que começou esse governo. Mas não é só desse governo, não. Vocês ficarem achando que o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que ele tem essa atuação refratária ao Poder Executivo na administração Bolsonaro, você está enganado. Ele teve uma atuação refratária também em relação ao presidente Michel Temer, que se tentou desalojar do poder, né? O ministro Barroso também estava neste ambiente de disparos retóricos, políticos, né, contra o chefe anterior do Poder Executivo. Então, ele vem com essa construção, ele vem alegar que há um golpe em marcha. É isso que ele está alegando. Não adianta não citar o presidente. Ele está alegando que há um golpe de direita, alguma coisa assim, em marcha, né? Desintegrando, desconstruindo. Ele gosta muito desse linguajar meio barroco, né? Desconstruindo as instituições por dentro, tijolo por tijolo. Ora, isso, ministro Barroso, isto é no máximo, um desejo da sua parte, né? Talvez o senhor desejasse que isso estivesse acontecendo, para que aí os salvadores, a resistência cenográfica, como eu costumo chamar, achar uma razão de viver, mas isso não está acontecendo. As instituições estão íntegras, é um governo com seus prós e seus contras, não vimos ameaças à liberdade. Ao contrário, da parte do Supremo Tribunal Federal tem havido atropelos à ordem constitucional, tem havido durante a pandemia, por exemplo, decisões altamente suspeitas ou, no mínimo, que se objeto de desconfiança, quando, por exemplo, retira do governo federal a possibilidade de agir e coordenar as ações na pandemia. Isso tudo reunido nos faz constatar que as ações do Supremo Tribunal Federal e também do TSE são sempre, invariavelmente, no sentido oposto do governo federal. Então, tijolo por tijolo, é a máxima corte enfraquecendo a sua própria instituição ao agir ostensivamente de forma política, e eu digo ostensivamente porque o país inteiro está percebendo, o país foi às ruas por isso. Quando o ministro Barroso diz que é uma propensão, uma ameaça autoritária, o que está acontecendo, ele está fazendo uma zombaria contra o povo brasileiro, que quer eleições mais seguras, já entendeu a vulnerabilidade, quer que a eleição seja auditável e ponto. Não tem mistério, não tem nenhuma história mais complicada do que isso. É esse o quadro, infelizmente, a Corte Máxima agindo para barrar o caminho, digamos, do presidente da República para a reeleição, tendo reabilitado um ex-presidente corrupto. Agora você, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Uma semana muito importante para a gente, não é mesmo, Vitor? Nós tivemos aí a tentativa do cerceamento da liberdade de imprensa por parte da CPI, por parte
de Renan Calheiros, o campeão aí de inquéritos, né, no nosso Congresso. A Jovem Pan não está mais na decisão da CPI, mas outros veículos, como a Brasil Paralelo, uma produtora independente que nunca recebeu um centavo de dinheiro público, continua lá na quebra de sigilo bancário. E agora essa afronta aí do judiciário em cima de outra esfera institucional. A questão é, Vitor, por que o judiciário aí, a corte, né, especialmente a corte mais alta do Brasil, a corte que deveria apenas salvaguardar a nossa Constituição, e nem isso eles andam fazendo ultimamente, tanto é que o bandido favorito aí, o corrupto favorito, está livre, leve e solto. Por que eles querem interferir tanto? Porque eles resolveram entrar de cabeça numa pauta legislativa e numa pauta estritamente entre o povo, entre os eleitores e os legisladores e o Congresso. Rasgaram todas as fantasias, entraram de cabeça nessa e agora o povo está desconfiado, e com razão. Se talvez o approach tivesse sido um outro approach, não, vamos conversar sobre isso, talvez para essa eleição esteja muito em cima, mas essa virulência, essa violência e agressividade, chamando, como Fachin, chamando essa pauta legítima de pré-fascismo, de coronelismo, de estado de exceção, é no mínimo muito estranho, é para a gente desconfiar mesmo. A juíza Ludmila Lins Grillo, ela fez um tweet ontem sobre esse assunto, sobre a inclusão aí do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro nesse inquérito, e esse tweet dela viralizou em todas as redes, e a juíza diz o seguinte: repitam comigo, a Constituição não permite que juízes abram inquéritos criminais. Quem abre é a polícia ou o Ministério Público. E aí ela escreveu de novo, mais uma vez, juiz não pode abrir inquéritos criminais. Juiz não pode abrir inquéritos criminais. E repetiu ali várias vezes essa frase de que juízes não podem abrir inquéritos criminais. A questão também é que tipo de personagem, que tipo de fake news que são incluídas aí, né, nesse inquérito, porque se a gente for olhar friamente tudo que vem sendo dito em relação ao voto impresso ou auditável, o próprio ministro Barroso aí, nós passamos aqui o vídeo dele ontem, ele divulgou fake news, o próprio site do TSE também divulgou fake news, a própria deputada Tabata Amaral, que ontem num vídeo disse que é inadmissível, né? Não são exatamente nessas palavras, mas está lá, eu coloquei no meu Twitter, que diz que não dá para o eleitor sair com o voto impresso, que isso aí é perigoso, ela que veio da periferia, que as pessoas podem cobrar o voto do eleitor com aquele papelzinho. Isso é fake news, porque nós sabemos muito bem que ninguém sai com o voto dali da cabine de votação. O processo é simplesmente a visualização na tela, a confirmação através da visualização do recibo através de um visor transparente, e aí sim o eleitor confirma e o voto cai na urna escura e lacrada, ou seja, o eleitor não tem contato nenhum com o voto físico. E aí a gente pergunta, a deputada vai ser incluída aí nesse inquérito das fake news, o ministro Barroso ou o próprio TSE, porque eles estão espalhando isso, né? E para finalizar, Vitor, queria trazer aqui 2 juízes da Suprema Corte Americana, né? O juiz Antonin Scalia e Clarence Thomas, juízes muito respeitados aqui, tanto por democratas e por republicanos, e eles sempre pregaram, o juiz Scalia já faleceu, mas o Clarence Thomas ainda está na Suprema Corte Americana, e eles sempre falam, sempre defenderam que juiz que gosta de mexer em leis tem que aposentar a toga e se candidatar a um posto aí de eleito, de político, de legislador. E, infelizmente, no nosso querido Brasil, não é isso que a gente vê. Então, fica aí a dica, Barroso, Alexandre e todos os outros ali, aposentem a toga, aposentem aí
os vinhos caros, portugueses, franceses, as lagostas, os carros blindados e concorram aí a um cargo eletivo para o Congresso. E aí sim vocês podem mudar as leis. Agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal deixou de ser uma corte para transformar-se mesmo num partido político de oposição ao presidente da República e age como partido. E seus integrantes agem como políticos e não como juízes. O juiz só fala nos autos. Não existem autos, no caso, eles não estão falando sobre isso, e falam sobre qualquer assunto publicamente. Muita gente não entende, né? O Guilherme já pensou alguns exemplos, esse palavrório do ministro Barroso. Ele não fala recusa, ele diz inaceitação. Bonito, né? Eu inaceito que ele diz também. Erosão por golpe de Estado. Mas que golpe de Estado? Quem está ameaçando a democracia são os juízes do Supremo. São os juízes. Eles estão ameaçando punir o presidente com um inquérito ilegal e se atrevem a convocar o presidente da República, intimar, indiciado no inquérito ilegal. E se o presidente da República se recusar ou se ele inaceitar a intimação, se ele não for, o que vai acontecer? Não é uma crise institucional? Claro que sim. E o presidente tem que ir, mas é ilegal. Porque não tem ninguém com um pouco de juízo para dizer isso aos ministros que comandam esse ataque. No momento, quem está na ofensiva é o Barroso, com a mesma ênfase com que ele defendeu o César e Battisti. Ele defende qualquer causa e mente. Como acabou de explicar a Ana, eles falam voto impresso e as agências de checagem não põem a tarja nessas reportagens que reproduzem o que os ministros falam de fake news. A Ana explicou como é que é. E que voto impresso? A Tabata Amaral está preocupada com o namorado, prefeito do Recife, que toma vacina aos 27 anos, né? Aí ela é apressada. Então, concluiu apressadamente que o voto é impresso. Você leva o papel para casa. Isso aí é zombar da inteligência do povo brasileiro e zombar das instituições. Eles são advogados, como eu repito sempre, com exceção do presidente, né, do tribunal, Luiz Fux, que foi juiz de carreira. Eles são advogados que defendem qualquer causa e, com mais ênfase, as causas inaceitáveis que eles vêm defendendo. Eles cismaram que o voto tem de ser mantido, sim. Voto eletrônico. O que é que eles têm com isso? Eles não fazem as leis. Quem faz a lei é o Congresso. Agora, o Supremo invade com uma insolência que eu nunca vi. Eu acompanho a história do Supremo há muito tempo. Eu nunca vi tanta insolência. Porque ao mesmo tempo em que eles indiciam o presidente da República, quando cabe, como disseram já o Zé, a Ana, o Guilherme, cabe ao Ministério Público ou à polícia, né, acusar alguém. Agora não, eles começam um processo e nesse processo, como no caso do inquérito do fim do mundo, o ministro do Supremo, no caso Alexandre de Moraes, ele acusa, ele é delegado, promotor, juiz e réu, a vítima. Como é que pode acontecer isso? E eles invadem, eles não só provocam com insolência, repito, o Poder Executivo. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo, que é independente. Eles também humilham o Congresso, que fica de joelhos. No momento, nós temos a imprensa cerceada por uma CPI
que o Supremo ordenou que fosse criada, e nós temos um preso político, que é o deputado Daniel Silveira, que está preso por ordem do Supremo, que há pouco tempo decidiu, para soltar o Lula, que ninguém pode ser preso antes que a sentença condenatória transite em julgado, que termine, que seja recusado para esclarecer as coisas, o último recurso enviado ao Supremo pelo réu. No caso, não existe nem sentença. E claro, se não existe sentença, não pode ter transitado em julgado. E, no entanto, existe preso político, e preso político só existe em ditaduras. No caso, temos uma ditadura do Supremo, que é muito frágil para enfrentar essa aventura. Eu não estou fazendo nenhuma ameaça, não. Quem faz a ameaça é o Supremo. É o Supremo. A fala, as manifestações do ministro Roberto Barroso são intoleráveis. Ele está invadindo, como seus colegas de toga, as atribuições de outros poderes e criando uma crise institucional que pode, ela sim, não as falsas crises criadas por declarações do presidente, ela sim levar o Brasil a uma situação perigosa por culpa da arrogância dos ministros do Supremo. Bom, já que o Zé mencionou agora as ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, a gente traz mais uma informação a esse respeito, que é a seguinte: o corregedor Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, solicitou ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de informações que possam ter relação com investigações da chapa eleitoral formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão, então candidatos nas eleições de 2018. Por favor, alguém aqui pode me explicar por que o Mourão? O Bolsonaro, eles acusam de fazer declarações. O que Mourão são fez? as investigações da chapa ainda, da Sim, chapa eleita. Que ela fez? teria sido eleita a chapa com uso de fake news. Essa é a argumentação. Pronto. E aí, por isso, essas ações lá no TSE. Bolsonaro e Mourão são alvo de ações, como nós dissemos, em uma investigação em tramitação no TSE por supostas irregularidades na contratação de serviços de disparos de mensagens em massa em redes sociais durante a campanha de 2018. Um dos inquéritos que deve ser compartilhado pelo STF com o TSE foi aberto em julho por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Outras duas investigações abertas no STF, ainda na época da gestão de Dias Toffoli como presidente da corte, envolveram diretamente aliados de Bolsonaro. Ainda em 2019, o inquérito das fake news foi aberto por ordem de Toffoli. Queremos ouvi-lo, Zé? Temos 2 minutos. Exatamente. O que mais me impressiona, Vitor, é que estamos falando de um Tribunal Superior Eleitoral que tem aqui uma nave, né? Um palácio, vários funcionários, orçamento, e não tenha decidido um processo que foi iniciado lá na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, há quase 3 anos, né? Esse processo diz o seguinte, que a campanha se utilizou de impulsionamento ilegal de internet. Impulsionamento ilegal, porque a lei permite impulsionamento de internet durante a campanha eleitoral. O que aconteceu? Alguém pagou lá, impulsionou a campanha, mas o presidente Jair Bolsonaro não sabia e os organizadores, coordenadores da campanha eleitoral também não sabiam disso. E isso ficou muito claro durante todo o processo. O que me assusta é que esse é um assunto que fica ali pendente, guardado, dormitando na gaveta, como uma espécie de ameaça, como uma arma engatilhada. Isso não pode acontecer. O TSE já tinha que ter decidido isso há muito tempo. Então, qual é a novidade agora? É que, buscando o compartilhamento de dados de fake news, vai ligar várias pessoas da campanha eleitoral à investigação do Alexandre de Moraes, que não tem absolutamente valor jurídico. Então, este é um inquérito que restou. É da chapa, porque trata-se ainda, o Augusto deve ter ficado assustado, isso aí é da campanha ainda, da chapa eleitoral, para se ter uma ideia. Guardaram, né, para usar num momento assim. 2 minutos, Fiuza. Olha, eles não toleram essa coisa chamada eleição, né? Eles não toleram o fundamento central
da democracia. Eles não se conformam com essa eleição. Eles estão perseguindo a chapa Bolsonaro-Mourão agora, mas isso é um papel realmente lastimável. E aí eu vou falar não só para as instituições, né, que representam, mas para as pessoas, né? Para essas pessoas, esse corregedor, esse presidente do TSE, eles, é o que eu já falei, eles estão protegidinhos numa bolha. Eles estão, né, a refração de imagens, de ressonância, é dessa bolha, eles estão acreditando nisso, eles estão acreditando que dá para viver assim, numa realidade paralela, numa democracia de gabinete, mas não dá para viver assim, a não ser numa tirania resoluta e manifesta. Aí dá. Aí você fecha num castelo, bate no povo, prende o povo e tudo bem. Enquanto você conseguir se manter lá, você pode criar uma realidade artificial. Fora disso, é eleição. A pessoa vai lá, vota, elege, e foi isso que aconteceu no Brasil. Agora, eles estão desenterrando essa cantilena de que o WhatsApp decidiu a eleição, mas eu acho que isso é uma falta completa de percepção do ridículo, né? Porque isso foi tentado numa fake news da Folha de São Paulo, né? Fizeram essa matéria, fizeram esse escarcéu. Eles não querem admitir o resultado das eleições de 2018 de jeito nenhum. Eles querem ou cancelar a eleição de 2018 com essa cantilena. Aliás, o condenado por manipulação de comunicação na campanha foi o oponente, o Fernando Haddad. Ele foi condenado. A campanha do presidente eleito não foi condenado. Mas eles não querem saber, ou melando a eleição pregressa, ou tirando o presidente da possibilidade de se candidatar à reeleição. Olha, eu digo aos senhores, essa ação ostensiva está gritante. Está gritante, o povo está percebendo, a sociedade, não é só o povo, a sociedade percebe, né, que há uma ojeriza ao curso normal do processo democrático, baseado no voto. Né? Querem ou melar os votos do passado ou impedir que os votos do futuro possam ser auditáveis. Resta alguma dúvida? Você, Ana, 2 minutos. Vitor, a gente sempre compara muito, né, o cenário político americano com o brasileiro, e aqui a gente sempre faz o disclaimer, né? Não estamos comparando os agentes políticos, que a situação é toda, institucionalmente é muito diferente, nem os presidentes também muito diferentes, mas o cenário ele é muito parecido. Desde antes da eleição do presidente Donald Trump, durante a campanha presidencial do ano passado, pós a campanha, e a gente repara algumas similaridades nesse cenário político, e uma delas é essa histeria por parte da oposição, de agentes políticos, que aqui não houve interferência do Judiciário, da Corte Suprema, que aí fica muito restrita a apenas assuntos constitucionais e só age quando provocada. Não é o caso no Brasil, né, que os nossos ministros aí, os nossos 11 reis e rainhas, eles agem a todo momento quando são provocados, quando não são provocados. É Zoom, é YouTube, é rede social, e isso eu acho que é o maior dano que nós temos visto na nossa sociedade, é essa insegurança jurídica que essa corte traz. A instituição, né, o STF como instituição, respeitadíssima, porém essa constituição aí desses juízes, desses ministros, tem trazido uma segurança jurídica muito importante. Mas o cenário político é muito parecido, e nós vimos durante todo o ano de 2020, e até quando Donald Trump já estava de saída da Casa Branca, a tentativa de cercear, de calar, de impedir que Donald Trump possa entrar no cenário político novamente, várias tentativas de impeachment aí ao longo dos 4 anos em que o presidente republicano esteve na Casa Branca, e a gente está vendo a mesma coisa. O Brasil está seguindo essa mesma toada. Agora, isso torna muito óbvio, né, o objeto
dessa organização aí entre ministros, entre partidos de oposição, entre agentes políticos, agentes do judiciário, que é derrubar um governo democraticamente eleito e impedir que ele continue, se assim o povo desejar. Eu puxei aqui agora o orçamento do Supremo Tribunal Federal para 2021, a proposta aprovada pela própria Corte, e é nada mais, nada menos do que 712 milhões de reais. Você, Augusto, 2 minutos para fecharmos. Rapidinho. Os ministros do Supremo não enxergam a capivara do Lula que eles soltaram para que fosse candidato. Então é um ato ilegal. E também não enxergam a capivara do Renan. Os processos os inquéritos contra o Renan, os processos que já houve mais de um, que ainda existe, sobre o Renan, contra o Renan, esses ficam engavetados. Esses eles não conseguem enxergar. Agora, eles enxergam crimes inexistentes, como esses, quer dizer, fake news elegeram o presidente da República. Isso é não aceitar o resultado de eleições democráticas. Só o Datafolha é que elegeu o adversário, qualquer adversário do Jair Bolsonaro, porque eles diziam que qualquer que fosse o segundo candidato ao segundo turno venceria o Bolsonaro. Agora, o mesmo Datafolha tem afirmado aí, como diz o Guilherme, né, que o Lula está com 90 e poucos %, daqui a pouco passa de 100, se a margem de erro oscilar para cima. Se o Lula tem essa votação, está preocupado com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, por quê? Se a urna se torna a prova de fraudes, por que ele está com medo? Isso garantiria, né, a lisura da sua vitória, né? A vitória que não haverá. Então, o Supremo é um partido de oposição, está na coligação liderada pelo PT e quer prender o presidente da República e também o vice. Tá bom. Agora são 6h38. Um recado para você que está aqui nos assistindo, se estiver com o celular por perto, aproveite, baixe o App News Jovem Pan. App News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Você acompanha em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo e agora também a cobertura completa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. App News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos, é só buscar App News Jovem Pan, é grátis. Agora para você a nossa enquete desta quarta-feira. A pergunta é mais uma vez a respeito da possibilidade de mudança do sistema eleitoral brasileiro. Nos últimos dias os defensores do voto auditável têm dito que a mudança tornaria a eleição mais segura. O ministro Roberto Barroso, presidente do TSE, disse que não, que isso tornaria a eleição menos segura e por isso então a nossa pergunta hoje é a seguinte: o voto impresso auditável torna a eleição mais segura ou menos segura? Para participar, para responder, é só acessar o portal da Jovem Pan, aí na tela para você, www.jovempan.com.br. Já, no final do programa, os resultados aqui para você. Em depoimento à CPI da Covid, o tenente-coronel e ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, negou hoje qualquer pedido de propina envolvendo vacinas na pandemia. Há pouco, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, criticou a secretária Mayra Pinheiro e defendeu Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Não vejo, por parte dos órgãos, a não ser do ministro Alexandre de Moraes, rapidez para investigar fake news que matou brasileiros. Não é iniciativa. Quando comprovadamente, cientificamente está comprovado que não serve esse tratamento precoce que mata pessoas. O que nós vimos? Associações sendo bancadas por laboratórios. Laboratórios estão bancando anúncios para aumentar a venda de ivermectina, aumentar a venda de cloroquina com a morte das pessoas, dos brasileiros. O que nós estamos vendo, que aí não existe nenhum inquérito contra essa senhora, é que a doutora Mayra foi no meu estado, no estado do Amazonas, na minha cidade, cidade de Manaus, e lá levou à morte centenas de amazonenses. Em vez de nos dar oxigênio, nos deram cloroquina.
Não vi, até agora, com vídeos comprovando, ninguém tomar a iniciativa de representar contra essa senhora. Ninguém tomou iniciativa. É um claro crime contra a vida. Não precisa a CPI chegar ao relatório final com isso. Agora, estamos pedindo o afastamento dela. Esperamos que a justiça seja ágil, que afaste imediatamente uma senhora que levou à morte irmãos e irmãs minhas do meu Amazonas, que eu estou aqui. Não é só por isso. Há pouco, o senador Marco Rogério falava que eu estava aqui com o fígado. Não estou, Marco Rogério. Eu não estou aqui para fazer justiça com as minhas mãos, nem para utilizar nenhum órgão para prejudicar A ou B. Eu estou aqui para fazer justiça para os quase 600 mil brasileiros que perderam a sua vida por ineficiência, omissão do governo federal. Então, o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, começa essa com você, Guilherme Fiuza. Não, é um político fazendo demagogia irresponsavelmente com o sofrimento da população, mentindo desvairadamente, né? Mente que nem sente. E eu acho que ele vai ter que ser responsabilizado, né? A doutora Mayra Pinheiro e a doutora Nise Yamaguchi estão processando esse senhor. Agora, eu quero perguntar, eu não vou ficar gastando tempo com uma cena revoltante dessa, né? Uma cena bizarra dessa, né? Eu quero perguntar à classe médica. Eu quero perguntar às associações de médicos. Existe uma médica sendo caluniada por um político irresponsável que tem hoje muita notoriedade, muito espaço na imprensa, esse político aí que vocês viram, que dispensa descrições. Esse político é um herói, praticamente, aí numa parte da imprensa. Você veja o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero saber da classe médica, eu quero saber das associações de médicos, ao assistir este político acusar uma médica mentindo de assassinato. É isso que ele está fazendo. Esse homem está tentando destruir uma pessoa. Esse homem está tentando aniquilar uma pessoa na base da brutalidade. Esse homem está tentando cancelar a possibilidade de alguém exercer a sua função de médica e a sua função de servidora pública. Ora, se uma sociedade mais ou menos sadia não se revoltar contra uma situação como essa, e é o seguinte, senhoras e senhores, doutores, isso não pode ser esta médica agindo sozinha, procurando um advogado para se defender desse massacre. Isso tem que ser uma reação da sociedade. Se a sociedade, por meio de Ministério Público, por meio de entidades de classe, por meio de formadores de opinião que não perderam o seu juízo definitivamente, não repudiar essa violência explícita, essa sociedade não pode mais ser chamada de sadia. E nós estamos nesse limiar, né? Infelizmente, nós estamos nesse limiar. No momento em que Omar Aziz e Renan Calheiros passaram a pautar o debate político nacional, porque estão fazendo aí o seu histrionismo anti-Bolsonaro, o que eles... A conveniência do momento já foi fora Temer. Não percam seu tempo achando que dá para colar algum emblema ou algum estigma de adesão a político A ou B, não. Aqui não, já foi. O nomezinho do jogo já foi também o Fora Temer, os indignaldos de plantão. Né? Não era isso? Fora Temer é o pior homem do mundo, não era isso? Quando o Brasil tinha um governo de desintoxicação do petismo, de recuperação das instituições, de reforma, foi o que nós vimos. Então, nós estamos aí diante de uma sociedade que está brincando desse joguinho, né? Vamos fingir que tem um inimigo lá, vamos atacá-lo e vamos tentar assassinar a reputação de uma pessoa, de uma médica, como se ela fosse uma agente do mal.
Isso não pode terminar bem. Agora 6 horas e 47 minutos. Queremos ouvi-lo, Zé. Temos 3 minutos. Olha, o depoimento de hoje foi muito importante, que a gente vê claramente que estas investigações da CPI, elas não pretendem fazer uma investigação correta, e sim fazer um ataque ao presidente Jair Bolsonaro e investigar o governo, né? Investigar os próximos do presidente Jair Bolsonaro e não ver o que acontece. O que eu tenho a dizer é o seguinte, esse depoimento do tenente-coronel Marcelo Blanco, né? Ele é muito firme no sentido de que houve a reunião, né, isso já está confirmado por várias fontes, no restaurante, o jantar, mas não houve o tal pedido de propina de $1 por vacina. E mais, que existia mesmo tentativa de intermediação de compra de vacinas no governo. Agora, fica muito claro na CPI, os integrantes são pequenos demais para admitir ou para avaliar e entregar isso, é de que havia um grupo tentando intermediar em um governo forte que não aceita esse tipo de negociação. Não aceita tanto que nenhum desses processos foi adiante. O presidente Jair Bolsonaro nem precisou entrar nisso aí, porque tudo isso morreu lá no Ministério da Saúde. Alguma dessas vacinas intermediadas, ou pelo reverendo, ou por esse coronel, chegou ao governo, comprou vacina efetivamente? É claro que não houve a compra de vacinas. É o que eu sempre digo aqui, tentativa de roubar dinheiro público sempre existiu, existe e sempre existirá nos futuros governos. A diferença é exatamente como tratar isso aí. É por isso que eu digo, corrupção é como unha, tem que cortar todos os dias. Fosse isso aí, gente, a compra de tanta vacina e tantos insumos em governos anteriores, seria uma grande festa, uma grande furrupa, né? Mas não houve ainda a comprovação de nada nesta CPI que tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Cara, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o voto impresso auditável. A gente já comenta esse tema também, Augusto, do depoimento aí da CPI, a fala aí a respeito da doutora Mayra. A gente está só aguardando aqui o retorno das nossas afiliadas do rádio também. E a partir das 7 horas da noite, a gente retoma esse tema do voto impresso auditável, trazendo aqui para você uma entrevista exclusiva ao vivo com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Em instantes, a partir das 7 horas, o presidente entra no ar aqui com a gente para tratarmos desse tema. E é sobre isso também a nossa pergunta hoje. Queremos a sua participação também na nossa enquete de hoje, aqui em Os Pingos nos Is, que já está no ar. É a seguinte a pergunta hoje: o voto impresso auditável torna a eleição mais segura ou menos segura? São essas as alternativas: mais segura ou menos segura? Você acessa o portal da Jovem Pan e lá em destaque já encontra a nossa enquete. Está aí na tela para você, inclusive, www.jovempan.com.br, já os resultados. Bom, e há pouco nós trouxemos aqui as declarações do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, em relação à secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Sobre isso, queremos ouvi-lo também, Augusto. Olha, eu vou rapidamente declarar instaurada a CPI da CPI, que nós prometemos aí aos que nos acompanham, né, antes quando a CPI entrou em recesso. Então, nós vamos vamos intimar duas pessoas aí que tem que se explicar aqui. Primeiro, evidentemente, é o Omar Aziz. Ele vai ser ouvido aqui pelo programa para explicar aqui por que não comprou nenhum leito de UTI enquanto foi governador do Amazonas. Quando a pandemia começou, havia um leito de UTI em todo o interior do estado. E ele foi governador durante 4 anos. E vai ter que explicar porque não comprou. Leito de UTI não precisa esperar pandemia para existir. Quantos hospitais construiu e o que tem a dizer sobre os casos de pedofilia, né, nos quais foi envolvido aí pelas investigações policiais. Também vamos intimar o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, para explicar por que ele não reage às sucessivas desobediências praticadas pelo Omar Aziz contra a doutora Mayra, porque foi o Lewandowski que permitiu a quebra do sigilo da doutora Mayra e agora fica com um cara
a cara de quem não está enxergando o que se passa, quem não recebeu a cara de paisagem, né? Não recebeu nenhuma dos recursos apresentados, das ações judiciais apresentadas pela doutora Mayra, e permite que o Omar Aziz fique distribuindo material que é sigiloso entre jornalistas, amigos. Então vamos começar os trabalhos aí com esses dois aí, que eu acho que é um bom começo. Se os companheiros concordarem, está aprovada a intimação dos dois. É isso. Agora 6h54. Para fecharmos, Ana, 3 minutos. Bom, para fecharmos, vamos então já aí dentro da nossa CPI, né, Augusto, eu vou refrescar a memória não só do senador Omar Aziz, mas da nossa audiência maravilhosa. Aqui, notícia do dia 9 de junho de 2021, Amazonas ignorou alertas da White Martins 6 meses antes da crise aí de oxigênio, né? E aí a matéria diz que o governo do Amazonas ignorou 2 alertas para que fosse alterado o contrato com a fornecedora de oxigênio White Martins, de modo a assegurar a oferta adequada diante do aumento da demanda na pandemia. Isso é o que mostra o relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O primeiro alerta veio da própria empresa por meio de uma carta encaminhada à Secretaria de Saúde do Amazonas no dia 16 de julho, aí dizendo que a White Martins pedia que o contrato assinado em 2016 fosse alterado para ampliar em 25% a oferta de oxigênio. Aí a gente pula para outra manchete. Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Amazonas e prende secretário de Saúde. A operação encontrou indícios de favorecimento a empresários no aluguel de complexo para hospital de campanha. Vamos para mais uma manchete, então. Omar Aziz teve familiares presos por desvios de recursos no Amazonas. Em qual área? Na área da saúde. E para a gente finalizar, Omar Aziz, presidente da CPI, é investigado por desvio de verbas da saúde no Amazonas. Esses desvios aí podem contabilizar a soma de 260 milhões de reais em contratos firmados exatamente com o governo do Amazonas. Senhor Omar Aziz, o senhor, como dizem por aí, não tem lugar de fala nenhum em relação à idoneidade e em relação a desvios na área da saúde ou em qualquer outro lugar.